Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Origens. Gabi Maciel, Lígia Zottini, com a presença ilustre da nossa amada amiga Thaís. O que foi? Vamos sair de Osmar e vamos adentrar nessa princesa. É isso, sacerdotisa. Thaís, sacerdotisa. É uma mistura entre essa... Eu falo que a geometria dela trouxe muito isso, essa mistura da terra com a água, essa mistura do sutil. Enfim, eu não quero nem me estender muito aqui, porque eu vou me emocionar nesse episódio, diante do que veio para mim, mas a gente abre mais uma temporada com convidados e convidadas para dar voz às nossas origens das origens. Então, amiga, vou deixar Li falar um pouco e nos compartilharmos para a gente ouvir um pouquinho da sua força, da sua voz. Ah, amiga, sim. A gente esperou muito essa voz, né? Eu só tô dizendo que eu tô honrada. Só não veio na outra temporada dos convidados porque a voz estava em recuperação e ajuste. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, amiga. Agora ajustada. Ajustada. Alinhada novamente. Uma nova voz e oitavas acima aí de consciência, com toda certeza. Uma alegria estar com vocês. Sim. Um privilégio imenso. Muito obrigada pelo convite. Bom, a pergunta para os convidados começa na original, né? Que é origens para você. Nossa, essa pergunta me levou a muitos lugares, né? Vamos desbravar alguns, então. Porque, para mim, origens... Né, a primeira coisa que me chama a atenção é porque não é origem, é origens. Né? E origem, para mim, já no singular, já é o grande mistério, né? Que abre um dos estudos que eu gosto de xamanismo. Que traz, né, o grande mistério. Então, origens. Quais são as origens de tudo? Isso me remeteu a perguntas que eu fiz e que abriram para mim todo o meu trabalho de espiritualidade, o trabalho que eu tenho hoje mesmo, né, profissionalmente falando, com essa pergunta, porque em algum momento eu não sabia quem eu era, onde eu estava, o que eu queria, entrei em crise, assim, então quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, e fui para esse lugar, né? E dentro de um grande mistério, eu entendo que a gente pode ser origem é essa chama divina que está dentro da gente, né? A chama trina, o eu mais puro, o meu mais interior, lá do coração egípcio, do Ibe, né? Que a Tânia falou com vocês também. Ela é irmã da Tânia, gente. A Thaís Zacarias e a Tânia Zacarias. Eu brinco que é a natureza da força, que é Thaís, e a força da natureza, que é Tânia. Exato. Pronto. E acho que tem esse lugar, que é um mistério. Para mim, origem é mistério. E a busca pelo mistério, que é uma das missões que a gente tem aqui, né? De achar qual é a nossa origem estelar, universal, de terra, de país, de cidade, de família. E todas essas camadas me remetem aos meus diferentes trabalhos, porque foram buscas exatamente por isso, né? Dos corpos todos, das memórias, nas camadas mais sutis até a mais concreta aqui, né? Familiar, DNA, físico. É maravilhoso, assim, eu te escuto falar e lembro como a gente se conheceu, né? Eu tenho muito gratidão pelo momento, embora intelectualmente eu busquei uma vida inteira, muitas vidas inteiras, eu acho que para mim o marco, né, nessa existência, foi esse início em 2017, quando eu quero viver tudo aquilo que eu sabia intelectualmente. E vou respondendo ao chamado de um retiro urbano do quinto chakra do coração. Gutaná, que eu já conhecia, com Tânia e Thaís Zacarias dentro da casa de vocês, né? Dentro do trabalho. Exato, do térreo, que já era um trabalho. E aí eu acho que é por isso que é importante a gente fazer o que a gente está fazendo exatamente nesse momento. As verdades, as origens de cada um ativam pedaços originais da nossa macro-origem, né? Da nossa origem pessoal. E você, para mim, é um símbolo disso, né? Eu acho que eu tenho na Tânia uma irmã mais nova e eu tenho você uma irmã mais velha. Essa é a sensação que eu tenho, porque tem um lugar da alma minha que fala muito com o que você fala, que é diferente do que a Tânia me acessa e eu acesso a Tânia. Então, eu acho que você traz essa sabedoria de uma... Eu não sei te explicar, amiga. É desse lugar mesmo, assim, uma sábia, né? Nossa, eu busco por isso, que Deus me dê discernimento. A Deus me dê discernimento por ter isso. Todos os seus trabalhos, eu acho assim... Você desde cuidar da minha sobrinha quando precisou, até todas as amigas que eu mando em processo de menopausa. Então, assim, cara, tem um lugar lindo aí.
Acho que podia começar aí. Ó, gente. Maria, vamos só chorar hoje. Tá, por favor, porque olha... Mulheres, então assim, tem um lugar que em você permeia muita coisa, né, amiga? Então, assim, para as pessoas entenderem, ela é consteladora das mais potentes, aprendendo diretamente da fonte da escola do Bert. Exato. Você tem toda uma formação em tendas vermelhas. Por muito tempo, a tenda vermelha que eu participava era sua. Você tem todo um trabalho muito potente mesmo, né? Dessa coisa da terapeuta dentro dos ciclos, e principalmente agora num processo mais coerente da menopausa. Você tem uma medicina muito potente através das medicinas da natureza, você tem um olhar xamânico muito potente. Cara, é muita coisa junto, né? São origens. Exato. São as minhas origens. São Eu acho que a origem Exato. do xamanismo, a origem... Porque a constelação traz uma origem, muito do trabalho do Bert, é baseado em conhecimentos de países na África, onde ele era missionário. Então, ele trouxe muitos conhecimentos ancestrais de lá, de como as aldeias, os grupos viviam, né? E as regras de comunidades. Tem muito do conhecimento dele que traz nessa origem muito ancestral, dessa terra ancestral. Da qual nosso país é base, Sim, né? total. De um jeito péssimo, mas... Sim. que a gente precisa começar a honrar. Tem a origem xamânica, que também tá por aqui. Meu contato é um pouco mais no norte-americano. Mas essa busca de origens, para mim, foi de tudo que eu fui me conectando. E, de alguma forma, eu senti exatamente isso, partes de mim. Né? E no caso, na primeira pessoa, pra Lígia, eu passei por todas elas. Quando eu fiz ayahuasca, foi através do seu campo, do seu trabalho. A primeira vez do processo de feminino foi através de você. Então, assim, eu acho que tem um caminho pra Lígia, pras origens da Lígia, que passa por muitas origens suas. Então, as pessoas precisam saber que tem uma potência aí enorme. Eu acho que foram buscas que eu fui tendo. E quando eu me percebi, eu já estava compartilhando as buscas que eu tive, né? E dentro daquela pergunta, né, quem eu sou, para onde eu vou... Um dos pontos foi entender o que é ser mulher, que lugar é esse do feminino, como trabalhar o feminino, porque eu fui entender com 30 e tantos anos, 30 e poucos, que eu deveria ter aprendido a ser mulher com mulheres. E eu que fiz, né, uma graduação em engenharia, cheia de homens. Eu era amiga mais dos meus primos quando era pequena. Eu fui aprendendo a ser mulher na contraposição do masculino e de um jeito muito tortuoso e muito dolorido também. Então, nessa época, né, de criar a Tenda Vermelha, foi uma busca do meu feminino também, da cura do meu feminino, né? E foi uma jornada, tem sido uma jornada linda que está se transformando. Para quem não conhece, porque pode acontecer assim, embora muita gente que chega até a gente já está bem conectada ao processo todo, mas talvez alguém escute pela primeira vez uma Tenda Vermelha. O que as pessoas devem entender disso? Tem muitas tendas vermelhas hoje, graças às deusas, né? Sim. Mas tem tanto uma história que conta no livro A Tenda Vermelha, que virou um filme, que fala sobre a tenda onde as mulheres se uniam e trocavam e lunavam, que é menstruar, e pariam ali, onde só as mulheres podiam entrar. Esse conhecimento também tem dentro do xamanismo ancestral antigo, que é chamado Tenda da Lua. Que é a alunação, né? Perfeito. Quando as mulheres se uniam. E era ali naquela tenda, sem que os homens pudessem entrar, porque era um lugar sagrado do feminino, de troca do feminino, que elas faziam trocas de saberes e conhecimentos. Desde conhecimentos de ervas, parteiras, até conhecimentos de união, da sexualidade sagrada, de como lunar, de como cuidar, de higiene, de amor. E ali era uma potência das mulheres. E com o tempo isso, ao ser destruído, porque ali aconteciam muitas coisas, muitas magias, né? Mulher quando luna, mulheres juntas começam a lunar junta, tem toda uma potência, né? E tem muito do trabalho de vocês falando disso. Isso começou a ser destruído. E aí muito desse conhecimento foi perdido. Então começou a ter um resgate, né? Algumas poucas décadas atrás, e hoje deu um boom grande, ainda bem, para começar a trazer de volta e trazer esses saberes, né? Porque é com as mulheres que a gente vai aprender a ser mulher, não com os homens, né? Como que a gente vai fazer isso? Se unindo. E por muito tempo as mulheres entravam, e ainda um pouco entram, em disputas, né?
Quem que vai pegar o homem mais bonito, mais rico, mais isso, mais aquilo? E a gente começou a brigar e perdeu a irmandade, o sisterhood, né? Então, trazer esse resgate, que é o contrário, a gente se fortalecer e compartilhar de um lugar de interesse. Você sabe que bom, tem uma parte que é espiritual, com certeza, mas você sabe que eu só fui ter amigas agora, depois desse movimento de conhecer vocês. Eu não tinha amigas antes de você, da Gabi, da Tânia, não tinha. Eu tinha amigos, eu tinha muitos amigos que tinham orientação homossexual, porque era onde o feminino ali ainda estava, né, num corpo masculino, mas não tinha amigas mulheres, tirando a minha mãe, as minhas irmãs, não tinha ninguém. Eu passei por isso também. A gente tem um denominador comum aqui, né? E eu falo que, só um parênteses, né? 2017 foi um portal para todas nós aqui. Né? Foi. A fractalidade se reconheceu de novo. A fractalidade se reconheceu, né? E eu quero só fazer uma... Exato. Se reencontrou, né? Mas eu queria fazer um parênteses dessa conexão com a Tá, porque a pira da Gabi vai vir mais cedo que agora. O fogo, gente, saibam que não é sobre loucura, é sobre o fogo, que alquimiza. A alquimiza, exato. A gente estava nessa pira antes de abrir aqui com a Tá, ainda com o Osmar presente aqui na gravação, mas na hora que eu fui te apresentar, eu vi outra Thaís. Eu já fui muitas Thaís nessa vida. Não, somos, né? Somos várias mulheres dentro de uma mulher, né? E eu vou te falar porque foi a primeira vez que essa Thaís se manifestou pra mim aqui agora. E que traz um pouco da essência da sua geometria, mas que isso a gente vai deixar pro final, mas só pra contextualizar, porque a forma como eu me conectei com você, que foi você que me levou na casa delas, numa tenda vermelha. Sim. E que acho que foram uma das últimas que vocês fizeram no térreo. Pode ter. Antes, né, enfim, de toda a transição que vocês passaram lá. Mas é que você se apresentou como uma princesa, literalmente, pra mim hoje. Tipo, de uma realeza, de uma... Que vem de um renascer seu. Que lindo. De um reconhecimento, de uma realeza. Então, assim, o que eu sinto, até dentro da sua fala, que é algo que você me transmite, amiga, e sempre me transmitiu muito dentro da sua sabedoria, de tantos conhecimentos, que eu acredito que a gente, nessa ausência dessa troca do sisterhood, dessa irmandade, desse feminino, a gente teve que buscar muito ainda nas nossas entranhas, na nossa ancestralidade uterina mais primordial, esse fogo dessa luz referencial para a gente conseguir, inclusive, nos atrairmos novamente para essa troca que a gente está fazendo aqui em Origens. Porque eu sinto que esse movimento desse mergulho interno que fez a gente buscar no processo da selfie aqui, é muito de como eu vejo que você traz isso. Pelo menos para mim trouxe muito, porque as nossas trocas, as nossas conversas ali de WhatsApp, as nossas piras presenciais trazem essa reconexão de um lugar que eu vejo que você buscou muito dentro de você. Amiga, você tá sendo honrada aqui hoje. Às vezes é o que eu tenho aqui, de verdade. Sendo honrada, porque é importante a gente... isso porque faz parte... É uma nobreza real. É uma nobreza real, essa realeza. É esse lugar que pra mim remeteu, uma nobreza real. Porque é real, e eu tô real. começando... manifestar de verdade o real. Sim, o real. Sobre o real, sobre o que é verdadeiro. Sim. E que isso, quando a hora que eu tava te apresentando, eu fui vendo, é porque se eu tô vendo, é porque você já se vê desse lugar. E aí você permite que eu te veja desse lugar, entende? E aí quando você trouxe isso, e eu até me assustei, porque eu fiquei assim, pera, calma, eu fiquei confusa, porque... eu nunca tinha te visto desse lugar. Então, você se permitiu ser vista desse lugar. E eu sinto que isso vem muito de um lugar desse renascer da Thaís. E eu te honro e te honramos muito por estar aqui dessa nova forma, eu diria. Obrigada, assim, e pra mim é um espelho, na verdade. A gente só vê no outro aquilo que a gente tem na gente. Sim, né? Sim. Então, e dentro dessa jornada até, né, de entender o feminino, saber o feminino, entender meu masculino, e aí trabalhar a Sagrada União e poder até compartilhar essa Sagrada União, acho que não à toa nesse momento acontece tudo isso, com o Osmar, né, junto, um seguido do outro, tem essa potência onde o feminino e o masculino vão se complementando. Com certeza. Dentro. E dar essa inteireza, né? Porque é sempre sobre dentro. E aí a gente consegue manifestar. Então, é esse estudo, né?
E a tenda vermelha tem esse propósito, sempre teve, que passa por todos, porque eu acho que a parte importante que eu tenho passado e vivido e tem me ajudado nisso é todos os ritos de passagem serem resgatados. Ótimo. Fale mais. Do feminino. Né, amiga? Sobre isso. Que antes era muito comemorado em algumas religiões e filosofias, algumas idades dos adolescentes também são comemoradas, as transições, né? Cada rito de passagem traz uma mudança de fase. E aí, como a gente falou de tenda vermelha, eu vou me aplicar mais às mulheres, porque é muito mais também, né, parte do meu conhecimento e trabalho. Tem muito a ver com o ciclo do sangue. Então, o primeiro rito de passagem deveria ser a menarca. Quando a mulher menstrua a primeira vez, algo acontece dentro dela. E todo rito de passagem tem algo que fica para trás, uma fase que é o liminar e algo novo. No caso da menarca, da primeira menstruação, quem fica para trás e morre é a criança. Então, algumas meninas têm essa dificuldade de fazer a transição, porque também ninguém explica para elas. Exato. Eu tenho o sonho de quando chegar a vez da Tenda Bela, nós Tim. estaremos lá. Estaremos lá, exato. Juntas, né? Tenda da Bela. Tenda já. Tim, fazer é um rito Fazer de direito, passagem né? com as mulheres. Porque uma mulher que passou por muitos ciclos que pode ensinar o que é aquilo de verdade. Só que ela tem que ter esse conhecimento também. Sim. Porque não é sobre ter cólica, sobre sintomas, sobre apenas menstruar. É sobre o que vocês falam muito no FIMEIO, né? As diferenças que o cérebro tem de criatividade, as mudanças de corpo, a mudança de sexualidade, como lidar com tudo isso. As potências, As as potências. vulnerabilidades. Esse portal da intuição que começa a aflorar, né? Tipo, de um outro lugar. O magnetismo que chega. Exato. Como lidar com tudo isso, como lidar com a sua própria energia, com a sua própria criatividade, com a sua própria potência sexual, o que fazer com tudo isso? É que fisicamente é uma perda de sangue, de ferro que tá saindo ali, que a gente começa a se utilizar para abrir esse coronário. Eu tinha pensado nisso. Pra esse coronário. Do chumbo ao ouro. A jornada do Tem que chumbo perder ao ouro, algo pra Tem que subir. perder algo para subir. E que a gente foi... eu falando no plural aqui, social, era algo que a gente... Era passado que era sujo, que era impuro, né? Parênteses. Tenho pra mim. Tá, vai, Não diga, tá em lugar vamos. nenhum, não li em lugar nenhum. Pira da Thaís agora. Tenho pra mim que pode ter sido uma mulher que disse isso. Por quê? Mulheres que falaram isso. Porque existiam toda uma quantidade de tarefas e obrigações dentro das aldeias, das tribos e afins, né? Quando começou a deturpar e a tenda deixa de existir, porque na tenda a mulher se recolhia para lunar. E quando a gente fica junto, todo mundo luna junto, então as mulheres todas quase se recolhiam, né? E aí ficava a cargo das outras pessoas cuidarem das questões da tribo, do fogo, da água, da lenha, da comida, tá? Quando isso começou a deixar de acontecer, esse respeito ao nosso ciclo, e a mulher começou a assumir atividades de uma forma constante e de um lugar de ciclo testosterônico em vez de progesterônico, começou a ficar pesado. Então, pode ser que alguém virou e falou assim, quer saber, eu vou falar que eu tô impura, porque assim eu não preciso fazer nada. Olha, tem uma verdade aí que Tô permeia. impura, não vou fazer, não me toquem. Não me recolher, não me toquem. Então, tem algo e que aí pode também ter deturpado para um outro lugar. E aí vai deturpação em cima de deturpação, né? Aí tá impura e começou a rechaçar essa impureza, né? essa impureza. Então tem algo ali que não sei, tem... E eu entendi isso numa jornada que eu fiz no Nepal, e a gente subiu, são 7, 8 dias subindo montanha, descendo montanha, com os xamãs batendo tambor, cantando pra Shiva. E na volta, era numa lua cheia, numa volta... Eu lunei. E aí alguém ficou sabendo porque não tinha banheiro e enfim, no meio do mato. E aí eles falaram, eu subi tocando tambor, todo mundo carregando suas coisinhas. Eles falaram, você não pode tocar o tambor sagrado, você não pode nem carregar o tambor sagrado, porque você tá impura. E aí carregaram tudo pra mim. E eu desci sem nada. E eu achei a glória. A impureza foi a glória. Nossa, ainda bem que eu tô impura, não preciso fazer nada, não tinha que levantar, não tinha que arrumar, não tinha que armar barraca. Fizeram tudo pra mim, foi muito bom. Gente, eu nunca tinha pensado por esse lugar. E que, curiosamente, né, não tão curioso, mas é algo que eu vou falar na primeira pessoa, que é um dos ensinamentos que eu tô integrando na minha vida desse feminino, dentro desse fluxo da abundância, do dar e o receber, porque a gente só se conecta nesse grande movimento energético
não só aprendendo a dar, mas a receber e vice-versa, é esse aprender a receber. Para mim, esse feminino, o grande portal de abertura de reconexão com esse feminino foi aprender a receber. Ai, A que receber difícil isso. tarefa de É uma aprendizado. difícil Nossa, tarefa tô de nesse aprender a processo receber. ainda. Com leveza. Porque Com às vezes a leveza, gente se com honra. força no forceps da parada. É isso. E aprender a receber com amorosidade para que a gente se reestabeleça nesse fluxo. É isso. Então, aprende, porque é algo que Não, tem acontecido muito na minha vida e tá sendo muito surreal, bom. É surreal porque a gente se sente inteira de novo. E a reconexão com o fluxo menstrual, que eu tô fazendo isso há os últimos 5, 6 anos, com mais presença e propriedade, eu comecei vibrando muito num processo de culpa, de como que eu pude negar isso tanto tempo, como a gente pôde se negar esse reconectar com o fluxo. Porque não é só o processo do fragmento do ser. A gente está negando todos que vieram antes. E todas as conexões dessa roda em que a gente transmitia e reconectava as nossas sabedorias. É como se a gente negasse a nossa própria sabedoria, né? E é uma nutrição. E é uma nutrição, exato. E isso até remete a algum dos outros trabalhos, né? Dentro da constelação, é o equilíbrio do dar e do receber, do dar e do tomar, mas... Sim. Quando eu aprendo a receber, eu também consigo dar de um outro lugar, mais nutrida, com mais verdade. Sim. E não na obrigatoriedade, e no desgaste, e no desequilíbrio, né? E você falou que tem outros ritos. Quais seriam os outros? Um deles, que é um dos únicos que a gente comemora, que seria o seguinte, né, na ordem cronológica, é a cerimônia de casamento. É quem morre a donzela para virar uma união, um casal e potencialmente uma mãe. Tá. Essa a gente ainda comemora. Nossa, a cerimônia, essa eu neguei completamente, cerimônia. gente. Vou ter que revisitar isso. Porque é um rito de passagem também. Com certeza. Né? Onde você é sozinha, assim, né? Sim. Responsável por si mesmo. Sim. E aí você vira um núcleo, independente de ter filhos ou não. Você vira um núcleo, você e a outra pessoa. Esse é outro rito que deveria ser comemorado, talvez de formas, diversos formatos, mas nessa consciência. Sim. O outro é virar mãe. Ser mãe também é um rito. Esse acaba sendo um pouco mais preparado, porque no caso da mulher, ela tem... Uma mulher tem 9 meses para se preparar. Sim. Né? Mas também o quanto é trazido para a consciência, porque na gravidez mexe um monte de coisa. Sim. O parto é um grande rito. Tanto para quem está encarnando, quanto quem está parindo. Super. Porque aí a mulher deixa de ser só mulher, assim, no sentido, né, de novo, do núcleo dela com a pessoa que está do lado, para virar mãe. Nasce a criança, nasce a mãe. Primeira filha, inclusive, né? Os primeiros filhos, filho ou filha, traz esse potencial. E aí a mulher costuma se deparar com todas as referências maternas que ela tem. De como era ser filha com a mãe dela, como era a mãe, os questionamentos. E aí vem toda uma outra fase disso, que é o puerpério, que não são esses 60 dias. Não são mesmo. De reclusão, que é só por uma questão infecciosa, na verdade, mas são 2 anos. Amiga, eu sinto que eu comecei a sair quando, agora, assim, a Beli vai fazer 4, eu senti que ela realmente começou, porque pra mim o puerpério era a fusão, meu corpo com o dela, um corpo só. Corpo só. 3 anos e meio. Ela, há 6 meses, só que eu sinto a fusão mais independente. Ela, eu, mas ainda assim muito misturado. E a gente pode até depois conversar um pouquinho, né? A gente brinca das 1001 noites. Exato, exatamente. Ali Bebê e as 1001 noites. Ali Bebê, adorei. Ali Bebê e as 1001 Gostamos, noites. Ali Bebê. Porque nesse momento, dentro do processo espiritual, a criança, sim, ela chega no mundo... não é que ela está só não é exatamente unida ao todo, é porque ela está recém-vinda para cá, então ela está muito perto do todo, mas ela está indiferenciada do todo e não unida, é diferente. Sim, muito. Maravilhoso. Muito. Né? Quem fala isso não é a Thaís, é o Ken Wilber, que tá vivo, sim, maravilhoso, né? Sim. E gostamos ele, muito dele. Gostamos muito de Ken Wilber. E ele, inclusive, separa isso. O que é pré-escola de pós-doc?
É isso. Uma coisa é a criança estar indiferenciada, então dá a sensação de união, porque ela não sabe quem sou eu, quem é minha mãe, o que eu quero me é provido, isso é tudo uma coisa só, eu choro, chega e tô indiferenciada. Lá pelas 1001 noites, começa essa separação. Maravilhoso. Aí começa a individuação. Sim. Aí a gente passa por um processo de individuação, final da primeira infância para a segunda infância, até perto da puberdade. Aí eu começo a entender melhor o social de um lugar mais consciente, que é menarca e pra frente. Sim. Como eu me relaciono, já com muita mudança. Porque aquilo que eu tinha aprendido na segunda infância já não vale mais, porque a questão hormonal, ao mudar, muda a minha forma de relacionar com o social. Super. Maravilhoso. Até que você consegue, né, ir avançando nessa individuação, e aí sim você pode ir para o caminho da união. Perfeito. E aí, seres iluminados, mestre que se iluminou, fez a passagem, enfim, a gente tem alguns, né? E aí, o processo da mulher junto com isso. Então, 1001 Noites começa a separar a mãe da criança. A criança, inclusive, misturando as teorias todas aqui, constelação com tenda vermelha com xamanismo. É bem origem. Origens de Thaís. A criança começa a sair da esfera da mãe para ir um pouco para a esfera do pai. E aí, em alguns casos, dependendo da orientação, gênero, etc., ou ela volta para a esfera da mãe ou ela segue do pai para o mundo. Nossa. Seguindo no feminino, né, pós tudo isso acontecer, vem a fase da perimenopausa e do parar de sangrar. Amiga, eu fiquei sabendo há muito pouco tempo que pode começar até 10 anos antes. Talvez eu já esteja nela, provavelmente, né? Antes. Eu tô com 45 agora em outubro. Pode ter começado. Pode. Porque não é... Como é que a gente identifica? Tem, não sei se sinais ou percepções ou sentimentos. Pode ter tanto sintomas de um lugar negativo, como o sintoma da TPM está te mostrando algo, né? São sintomas da perimenopausa, fogacho, mudanças de humor, esquecimento, aquele fog mental. Tô nele. Podem ser sintomas, porque essa virada de chave, ela não é de uma hora para outra. Tipo, na menarca, ela marca muito claro o ciclo. E aí fizeram um paralelo para parar de menstruar ali na menopausa, que ficou 1 ano sem menstruar e entrou na menopausa. Mas até ficar 1 ano sem menstruar, o que acontece antes? Porque a partir dos 42 anos, tem essa transição. Já estamos na transição. 7º setênio, e aí? A antroposofia fala dos setênios. Exato. A astrologia fala do segundo retorno de Saturno, lá nos 56 anos. Então, assim, dos 42 aos 60, muita coisa pode acontecer. Sim, e tem diversas formas. E esse último rito de passagem da mulher é que leva ela para ser a coroa. Coroa velha? Não, coroa de rainha. Exato. Coroa. Exato. A mulher você atinge sábia, a sua coroa. Aí a sua você sabedoria de 7º chakra. Aí sim dá união. Sim. Daquela não indiferenciação do bebê até a união espiritual que a mulher pode atingir. Então, a bênção da mulher... que menstrua, que sangra, que dá luz, que pode parir, ela para de parir outro ser para ela parir a si própria, a sua espiritualidade. E aí eu vejo muito sua irmã falando, né, do que vocês estudam juntas, que esse fogo que sente é um fogo alquímico, né? Fogo alquímico. Que essas 4 mulheres que a gente tem a cada semana vira uma só, que essa mulher sábia, né? E aí, pós-menopausa, você pode acessar ela a qualquer momento, em qualquer fase da lua, de qualquer jeito, porque você tá com elas integradas. E todos os sintomas estão ligados aos elementos, porque tem o fogacho, tem o fogo da purificação. A névoa mental tem a ver com o excesso de ar. Os suores noturnos tem a ver com água, enfie. Maravilhoso. Tem toda uma conexão. Maravilhoso. E que transformação alquímica é essa que acontece de 10 a 12, por 10 ou 12 anos, que às vezes começa assim, bem pititico, assim, pequenas mudanças de humor. Sim. Aqui, lá, uma irritação. E aquilo vai tomando proporções maiores. Se a mulher não olhar. Porque esses sintomas são, da mesma forma que uma TPM, um jeito do corpo te falar, olha, o que está acontecendo aqui? Reveja, transmute. Então, é a potência, a chance que a gente tem de transformar a nossa potência durante um processo de transformação ao longo de uma vida toda. E por isso que ele pode durar 10 anos. Porque como você vai alquimizar uma mulher que fez uma transição um pouco inconsciente da vida, né? Das fases, e casou, teve filho, carreira, tal, deixou sonho para trás, deixou isso, aquilo.
tem um monte de dores reprimidas, porque Sim. a gente ainda tá nessa fase, né, do feminino um pouco reprimido, assim. Então, como que eu vou transmutar tudo aquilo? Eu preciso de tempo, porque são dores de uma vida inteira, tristezas de uma vida inteira, abusos de uma vida inteira, silêncio de uma vida inteira, engolir coisas uma vida inteira. Então, precisa de tempo para você lidar. Então, são 10 anos que você tem. Maravilhoso. E o seu corpo vai te ajudar, inclusive, alquimicamente. E aí, com consciência, a gente consegue transformar, porque sintoma é sobre olhar, é sobre curar. E muitas vão para um lugar de inconsciência que é tentar resgatar uma beleza juvenil que ela não é essa beleza mais que pertence a essa fase. Não. Então, desde, assim, não na polêmica, mas assim, a gente percebe que é diferente você fazer procedimento que te cura. E procedimento que você está buscando uma versão sua de muitos anos atrás. Isso não te cura, porque isso vai te fazer dependente desse processo. Então, tem procedimentos que curam e tem procedimentos que te deixam refém de algo que não existe mais. E não é assim, gente, não se cuidem, não é sobre isso que a gente tá falando. Mas assim, para de buscar aquela sua que foi, para você vir a ser. Buscar aquela que vai vir a ser. Que, olha, que curioso, eu quero trazer um insight que tava na nuvem. Tava na nuvem, vamos descer da nuvem. É que enquanto você falava, amiga, dessa questão que é uma jornada, é um processo, não é como ali na Menarca é muito marcado, né? Eu sinto que existe uma transição do setênio, quando a gente começa a perceber para viver o segundo retorno de Saturno, que é esse grande reencontro de Saturno, né? Com o nosso Saturno de origem, vem de uma quadratura. E a quadratura na astrologia é algo de padrões rígidos que a gente reestabeleceu para nós mesmos, que a gente quer quebrar, que nos limitam. Tá tudo grudado, né? É sobre isso. E aí, a mulher, na jornada da guiança interna dela, ela passa 7 anos, isso foi o que veio aqui para mim agora, ela passa 7 anos, e talvez seja essa justificativa que muitas buscam desse lugar, da beleza, da estética, de se reconectar com uma fase da vida lá atrás dela que muitas vezes ela não viveu, ou ela não se reconheceu, né? Então ela passa 7 anos rompendo esses grilhões, né? Dessa rigidez que muitas vezes ela passou a vida inteira vivendo e que ela tá se curando, eu tô colocando no cenário de uma jornada, né? Iniciática, ela tá se curando, se reconectando para essa grande coroação, que seria uma grande integração, porque isso é o significado da conjunção. É um grande reencontro entre as potências, que é o que eu falo, trazendo Saturno para a roda aqui, né? Que é o grande limitador do universo. Ele está dando borda para dar forma. Então, essa forma é uma nova forma. E que, infelizmente, como a gente falou no começo do episódio, a gente tem pouca referência, e eu tô falando não a gente aqui, que a gente se reencontrou e a gente consegue trazer para origens essa fala, né? De uma maneira livre. Mas a grande sociedade feminina lá fora tem muita pouca referência de coletivo, desse suporte. E a gente precisou se fechar e buscar dentro de nós essas referências que muitas vezes a gente não encontra. E aí, falta referencial. Falta referencial. A gente tá começando a ver agora, tipo, o tal do Menopower, né? Que é o volta, hashtag da Corp, né? A gente não tinha isso antes, né, amiga? Então, assim, é até importante você trazer e dar essa voz aqui de que existem espaços que estão sendo feitos. Que tem um poder nesse Menopausa. Agradeço o né? Rita Lee por ter trazido o Menopower e a música, porque veio uma consciência, ela é muito lúcida. Ela, né? Super lúcida. E assim, na área de referências, porque assim, pra mim você é a grande referência. Quando alguém tá, tô em menopausa, vai pra Thaís. Eu não vejo ninguém trabalhando isso, assim, oficialmente, sabe? Trabalhos terapêuticos, talvez eu não esteja procurando o suficiente, então se você conhecer outras referências, livro. Porque a gente até tem agora com a Tenda Vermelha vários livros que as pessoas estão fazendo as suas interpretações desse processo dos ciclos, das Red School e por aí vai. Nossa. Mas é a menopausa. Tem a Red School, faz um pouco desse trabalho, né, na Inglaterra, ali, ou por ali. Sim. Eu tenho uma professora, a Katia Skipper, que fala sobre a alquimia da menopausa. Tem um livro, já tá em português, né, foi quem me despertou. Isso, Alquimia da Menopausa, da Katia. Da Katia Skipper. Tá, isso é bem bom. Foi ela que me despertou, assim, quando ela falou sobre isso, eu falei... Sabe quando a pessoa te desperta? Óbvio, como que não tá todo mundo falando disso? Gente, vocês precisam ouvir! E aí eu comecei a falar. Maravilhoso. Porque... era muito óbvio, e aí isso me faltava referência. A hora que eu entendi, eu falei,
Foi um lapso de consciência, de luz mesmo, né? Uhum. Tem a Sweet Medicine, fala sobre ritos de passagem nos trabalhos Sim, dela, a Sweet Medicine mas é são muito, poucas mesmo. Muito. São poucas. Ela é essa figura pra mim também, dessa mulher já sábia, né? Então, e aí a gente que é o vê, próximo passo da sábia, porque também o processo da menopausa é só um processo, né? Sim. A gente passou, entramos nessa mulher sábia. Essa mulher sábia, com saúde, vai durar 40 anos. Então, Vai ser tudo o mesmo ciclo? veja a Sweet. Vai ser tudo o É mesmo uma ciclo? mulher de quase 80 anos, senta no chão, levanta, pratica, sobe montanha. Porque tem isso, quando a gente passa pelo processo de purificação e limpeza, não só é emocional, mas o corpo físico também dá conta. E a ideia é que possa chegar nessa terceira fase, na terceira idade, de um lugar saudável, de um lugar com energia. Claro que não vai ser a mesma energia de quando você tinha 20 anos de idade. De novo, não é sobre o que já foi. Exato. Né? Exato. Mas não é de um lugar de muitas senhoras que a gente conhece que estão ali cansadas, doentes, porque vai manifestando no corpo físico. Uma vida toda de dor, uma vida toda de alimentação errada, uma vida toda de falta de exercício. Isso não tem muito como fazer, tem que cuidar. Então também tem um cuidado de uma vida toda que vai impactar. Tem uma questão hoje, na modernidade, que eu entendo ser diferente de saberes ancestrais, onde as mulheres tinham esse processo de uma forma mais tênue, mais leve, sem tantos sintomas, por conta da integração que se vivia na natureza. Não só de caminhar bastante, porque não tinha automóvel, quanto a alimentação muito mais saudável, água mais limpa, ar mais puro, respeito, né, dentro da comunidade que se vive. Então, não tinham tantas dores. Então, eram processos menos doloridos. Hoje, eles são mais, por conta da forma que a gente formatou. Mas, de alguma forma, ainda vejo alguma beleza desse encontro, né? Mesmo no conceito do Ken Wilber, desse descolar que a gente está fazendo de algumas mulheres, desse recorte de privilégio que estamos aqui. E essa consciência conectada a essa vida de uma jornada de privilégios está trazendo esse lugar de vir com mais saúde, por exemplo. Eu acho que talvez em gerações da minha avó, da minha bisavó, 45 anos, elas já eram muito adoecidas e envelhecidas nos seus corpos. Quando fazia 65, muitas vezes havia passagem ali, elas não passavam dessa idade. Então, tem um lugar que já está demonstrando que parece que a gente ganhou 10 anos, né? Os 45 aos 35, os 55 aos 45. Parece que tem uma... Externamente falando, né? Você fala, nossa, você tem 45? Os As pessoas, eu tenho escutado muito. Mudou 20 anos, a coisa que eu mais escuto de... você tem 45? Porque eu tenho uma filha de 4, as pessoas acham que eu tenho uns 30 e poucos, né? Não, eu tenho 40. E as pessoas se chocam, né? Sim. E aí entra um pouco de que as pessoas se chocam com aquilo que deveria ser o comum, natural, o natural, né? No meu entendimento, a gente, lá atrás, né, a Bíblia fala, Matusalém viveu 100 não sei quantos anos. Exato. Então, acho que teve um momento da humanidade, exato, que era exatamente para isso a fase da menopausa, para viver mais esses 40 anos. É quase como se você entregou a sua jornada de dar filhos à terra, né? Porque é uma jornada, né? É uma jornada. Que te dá 20 anos de ser uma pessoa fértil para dar filhos à terra. Mas depois te dá mais 60 de ser quem você tem que ser, entendeu? Porque você entrega 20 anos... né? E esse filho tá adulto e você vai poder ser quem você veio ser. Mas eu acho que teve uma mudança até pela forma que a gente foi adoecendo a própria terra e o próprio ser humano, né? Porque vivia mais de 100 anos, aí começou a adoecer, todo mundo começou a morrer cedo. Agora voltou um pouco, porque com a tecnologia da medicina tem ajudado. Isso, né? E que isso que você tá trazendo, dessa questão da entrega e dessa longevidade, é algo que, se a gente for remontar lá às origens das origens, era algo que era possível porque eles conseguiam manter e sustentar o prana, a energia vital, por mais tempo, porque eles não perdiam a energia vital deles. Eles tinham aquela habilidade de que você entregava o seu excedente e você mantinha a sua carga de bateria sempre no nível máximo. Então, essa é a longevidade. A hora que você começa a entregar aquilo que você não tem e que você começa a perder vida... é a hora que você morre. E as formas de nutrir prana, né? Que é desde o que você come, o que te nutre, de todas as formas. Alimento, música, entretenimento. A forma que você lida com todas as principais áreas da vida te nutre de energia de volta, né? A sua casa, a forma que você trabalha, tudo isso te nutre de volta. E a gente... a linha... Ou consome. Ou para os kardecistas, né? O que eles entendem ali é que todo mundo, de alguma forma, pratica um suicídio. Lento, né? É forte essa frase, mas para os kardecistas eles entendem que a gente vive uma vida que não é uma vida
que promove essa vida. Que promove a vida, promove morte. A gente vai muito antes do processo. Qual é a sua nutrição, né? Exatamente. Então, e aí eu acho que essas gerações anteriores que a gente tem contato, que é vó, no máximo bisavó, não passaram por isso, porque elas estavam nesse meio do caminho. Não tinha ciência e não tinha natureza. É isso. Agora, vamos Nossa, tinha muitos filhos, né, amiga? Eu não consigo nem imaginar o que é uma pessoa ter 12 filhos. Minhas bisavós tiveram 10 e 12 filhos. O que é ter um puerpério atrás do outro? E uma criança, pelo menos assim, 3 crianças, porque até de 2 a 4 é quando começa a partir a fusão, né? Você tem no seu corpo 3 seres acoplados, energéticos. Eu nem sei o que é. Era melhor ter anestesia mesmo, cara, porque nem dá conta se você tivesse consciência. É muito. Aí a gente fica constelando agora pra resolver. Exato! Vamos abrir a constelação cristalina, né? A gente já constela, né? A Ave Maria já tá acabando, Senhor. Senhora. Eu falo que assim, eu sinto que a geometria, ela traz o símbolo dessa dança alquímica que a gente está trazendo aqui. E, mais uma vez, trazendo o insight de Piras de Gabi, eu entendi o porquê que a geometria da sua fala e da sua presença, que hoje veio novamente... É um brasão, amiga. Veio novamente numa chapa de ágata, que para mim é um símbolo de Gaia, entendendo Gaia não só como o feminino, mas a alquimia desse feminino com o masculino. Mas é uma dança de úteros, um útero dentro de um útero, dentro de um útero, dentro de um útero, em que o seu servir é esse canal condutor de reconexão que a gente está dizendo aqui sobre aquilo que nos nutre. E aquilo que da onde a humanidade toda veio. A origem da humanidade. A origem, todo mundo veio de útero. Todo mundo passou Todos por ali. os seres passaram por esse útero. Então, Por esse portal. Por esse grande portal. Então, talvez aqui seja um caminho de um reencontro, que a gente falou tanto no episódio passado, aqui isso. Com o Osmar, e que a gente celebra aqui nessa dança de reencontros. É isso. O que me veio agora é que a gente fala tanto que o primeiro órgão que o ser forma é o coração, mas na verdade o primeiro órgão que um ser toca é um útero. É um útero. É nosso grande vaso alquímico. É o nosso vaso, o vaso da criação. O primeiro órgão que a gente tem contato é o útero. Depois o seu coração que, inclusive, é o que dá forma para que se forme algo, né? Então, é do útero que nasce o coração. É do útero. Para aí. Para aí. Tchau. A gente encerra assim. Passa a régua e fechamos o episódio. Sem mais, pessoal. Obrigada. Obrigada. Amiga, gratidão.